Recentemente encerrou-se a COP30, a Conferência da ONU sobre Clima realizada aqui no Brasil. Agora, a atenção se volta, por exemplo, para o papel da indústria da moda na crise climática. E para conversar sobre os resultados recentes e o novo relatório Índice de Transparência da Moda, edição Clima, e como tudo isso dialoga com o que foi discutido na COP30, nós vamos conversar então agora com a Isabela Luglio. Ela é coordenadora de pesquisa do Fashion Revolution Brasil. Isabela, bom dia, seja muito bem-vinda aqui à nossa CBN Blumenau. Bom dia, Denise, obrigada. Isabela, como que a COP30 aí realmente ela trouxe todo esse olhar com a conclusão desse importante evento, tendo realmente trazido compromissos globais de adaptação e transição justa? Como é que você avalia, o impacto desses acordos sobre a indústria da moda no Brasil, por exemplo? Bom, um dos resultados mais impactantes, da nossa pesquisa, Índice de Transparência da Moda Brasil edição Clima, foi justamente que a seção de transição justa registrou a pior média de toda a pesquisa. Então, o que a gente encontrou foi que 65% das grandes marcas analisadas ficaram zeradas nesse tema. E nenhuma das 60 marcas que a gente analisou divulgaram investimentos em adaptação climática para os seus fornecedores. Então, o que a gente espera é que com essa agenda da COP30, falando de compromissos globais de adaptação e transição justa, que esses temas tenham mais pressão, que isso mostre para o setor que é necessário assumir compromissos e realizar ações que sejam realmente robustas de proteção para os trabalhadores frente a essa crise climática que a gente já está enfrentando. A forma como o setor da moda opera, então com uma grande produção fortemente terceirizada, acaba por transferir não apenas as emissões, mas também os riscos e os custos para os trabalhadores e para os fornecedores. Então, o verdadeiro desafio está em enfrentar essas emissões e a vulnerabilidade que acaba surgindo na cadeia produtiva. Com as marcas dividindo os custos, então custos tanto de mitigação quanto de adaptação, para que eles possam realmente se engajar aí num diálogo social genuíno e ter avanços nos compromissos de transição justa. Então, o ideal nesse momento é que as empresas revejam suas estratégias, esse compromisso com o clima e esse fazer parte de um planeta, revejam as suas estratégias climáticas. Exatamente. E aí, dessa forma, esse rever a estratégia climática, começar por onde? Quais são esses compromissos que do básico se tornam realmente tão fundamentais e, ao mesmo tempo, unem umas às outras nesse olhar coletivo? Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa pensar, e que foi muito falado na COP30, essa questão da falta de um roadmap para o fim dos combustíveis fósseis, é que o setor não pode deixar que essa falta de um roadmap global na COP funcione como uma desculpa para uma falta de ação na indústria. A gente precisa entender que a indústria da moda ela é altamente ligada com os combustíveis fósseis. E o setor depende deles em várias etapas de produção. Então, se a gente parar para olhar as roupas que a gente veste todos os dias, é muito provável que hoje a gente esteja vestindo uma camiseta de poliéster, por exemplo. E o poliéster, que é a fibra mais utilizada do mundo, é derivada do petróleo, E a gente também fala dessa dependência quando a gente fala de produtos químicos, corantes, a energia que move as máquinas de costura, o calor das indústrias, o transporte dessas roupas ao redor do mundo. Então, o combustível fóssil ele é muito utilizado ainda. Então, o primeiro ponto seria que as marcas realmente criassem metas para o fim do uso dos combustíveis fósseis e planos robustos de implementação. E aí, um ponto importante para falar, quando a gente fala de Brasil, da nossa indústria nacional, é que quando a gente compara Brasil com outros grandes países produtores, por exemplo, China e Bangladesh, a nossa matriz elétrica ela é muito mais limpa. E aí, uma ação nesse pilar de combate ao combustível fóssil pode trazer uma grande vantagem competitiva para a indústria nacional. É um potencial que a gente tem nesse ponto de liderar essa agenda. Quais as opções que nós temos hoje a favor, digamos assim, nesse olhar mais ambiental, mais consciente, ao deixar, de repente, em segunda opção, em segundo plano, justamente os combustíveis fósseis? Quais são as alternativas que nós aqui no país temos? Uma grande alternativa que a gente tem é quando a gente olha para a eletrificação dos processos. Então, se a gente olha, por exemplo, para o processo de fazer um tecido, utiliza muito calor
né, para poder fazer tudo acontecer ali nesse processo, e esse calor, geralmente, ele é feito, aqui no nosso país, ele é feito por meio de biomassa, né, ou por meio de gás natural, que é um combustível fóssil. Então, uma grande oportunidade para o setor no nosso país é usar a eletricidade nesse processo, né, a eletricidade no nosso país, como eu comentei, a gente tem essa matriz que ela já é mais renovável, né, então isso pode dar uma grande vantagem competitiva para o setor. E também olhar para outras matérias-primas alternativas, né, que a gente pode utilizar no lugar do poliéster também, pode ser um outro caminho. E nesse momento, de repente, rever as estratégias climáticas por parte das empresas, Isabela, que tipo de pressão ou vigilância social seria importante, na sua opinião, nesse momento? Bom, nesse momento a gente precisa pensar, né, que é o momento de rever metas que não são ambiciosas o suficientes, mas principalmente a gente notou na nossa pesquisa que 73% das marcas analisadas ainda não possuem meta científica de redução de gases de efeito estufa. Então é a hora dessas marcas assumirem metas. E aí esse momento, né, a gente tem 5 anos até 2030, né, que é o ano final do Acordo de Paris, a gente não tem mais tempo a perder, então é realmente um momento de pressão e vigilância social. E aí essa pressão tem que vir de todos os atores envolvidos nesse setor. Então sim, a gente está falando também dos consumidores, mas principalmente das marcas, dos governos, dos legisladores e uma peça que muitas vezes acaba sendo esquecida no meio de tudo isso, que é os investidores também. Então a gente precisa dessa ação conjunta, essa pressão, né, tem que vir de todos os lados para que a gente realmente possa agir em tão pouco tempo. Fala um pouquinho mais, por favor, sobre essa pesquisa, né? A pesquisa do Fashion Revolution Brasil, e claro, esses números que muitos deles estão, inclusive, surpreendendo a todos, mas justamente com base nesses números agora, possibilitar essa mudança de comportamento, possibilitar realmente ser melhor a partir de agora, daqui para frente. Exatamente, esse é o grande objetivo da nossa pesquisa, né? A gente analisou as 60 grandes marcas de moda e varejistas que operam no nosso Brasil, dentro de 35 indicadores sobre clima, né? Então a gente está olhando aí para uma grande gama de temas, avaliando e ranqueando elas com base em informações de divulgação pública. Ou seja, o que elas divulgam no seu site, que elas estão fazendo para combater a crise climática. E aí o nosso objetivo é que essa pesquisa realmente funcione como uma ponte para melhores caminhos, né? Então que o setor consiga olhar e entender quais são os players que estão na frente, que estão sendo mais transparentes, que estão tendo ações já mais robustas, se espelhar, criar junto, para que a gente possa realmente ter um setor que avance, né, um setor positivo. A moda, ela pode criar tantas coisas positivas, né, um setor de tanta criatividade, de tanto poder, né, tantas pessoas que trabalham e dependem desse setor, a gente tem muito potencial para uma mudança positiva. E é isso que essa pesquisa busca mostrar, né, que sim, a gente tem muito a evoluir, mas ainda dá para fazer tudo isso, a gente só precisa de ação de todo mundo e transparência. Ação, transparência e também bons exemplos. E temos bons exemplos colocados em evidência nessa pesquisa. Por exemplo, temos empresas aqui com origem em Santa Catarina que também participaram, que também tiveram essa contribuição com a pesquisa? Sim. Analisando, né, entre as 60, a gente tem algumas grandes empresas que ou nasceram ou ainda operam, né, em Santa Catarina. Entre os destaques mais positivos, a gente pode destacar, por exemplo, a Malve, que teve 56%, né, entre os 100% de pontos da pesquisa, a Hering, com 49%, ali no meio do caminho a gente teve a Kili, né, com um desempenho de 30%, mas a gente também precisa olhar para o outro lado da moeda, né, então grandes marcas, importantes marcas, que zeraram a pesquisa. Né? Então a gente tem marcas, por exemplo, como a Coach, Fórum, Avan, Marisol, que zeraram, ou seja, né, não tem nenhuma informação pública sobre nenhum dos 35 indicadores que a gente buscou. E esses indicadores são sobre temas que, né, já são normais, são recorrentes em reportes de sustentabilidade globais. Então a gente realmente precisa de transparência de todas as marcas, porque sem saber como está o cenário, a gente não consegue fazer planos para evoluir. Né? Então a gente fala que a transparência funciona realmente como essa lanterna para iluminar esse primeiro passo, para que a gente possa enxergar quais são os caminhos a se seguir. Para o Brasil cumprir, né, com os compromissos globais e nacionais de clima pós-COP30, o que esperar justamente do setor da moda aí nos próximos anos, 2, 5, 10 anos, o que podemos esperar?
Acho que o primeiro ponto é que o combate à crise climática deve realmente assumir um papel de protagonismo dentro da agenda das empresas. A gente precisa lembrar que falar de crise climática é falar do lado ambiental, mas também do lado social, né? Porque a crise ela vai afetar todo mundo. A gente teve ano passado aqui no Brasil, né, as enchentes no Rio Grande do Sul, por exemplo, mostrando, né, esse impacto social dentro da crise. Mas é também uma questão de resiliência de indústria, né? Quando a gente fala de atacar a crise climática, de combater tudo isso. E a gente não tem mais tempo a perder. Então, a gente precisa pensar que a transparência, que é esse grande pedido do nosso relatório, não é uma demanda radical, né? É o mínimo necessário. E a crise climática acaba agravando todos os outros grandes desafios estruturais do setor. Então, é o momento de investir em descarbonização e adaptação de uma forma ampla. E sempre garantindo que tenha justiça social e inclusão dos trabalhadores da cadeia produtiva nesses compromissos, para que eles realmente funcionem, né? E também a gente olhar, né, para esse lado social, sem esquecer o ambiental, e falar, além dos combustíveis fósseis, como a gente já conversou aqui, também da questão do desmatamento, né, para a obtenção da matéria-prima. Então, esse é outro exemplo de compromisso concreto que a gente precisa ver surgir das empresas agora nesse, né, próximos 2, 5, 10 anos. Isabela, e como as consumidoras, os consumidores, inclusive, né, ali em estados aqui de Santa Catarina, por exemplo, podem contribuir para pressionar por mais transparência e práticas climáticas responsáveis? Minha primeira dica para quem quer contribuir para pressionar por maior transparência e prática climática responsável é pergunte. Você tem o poder e o direito, né, de questionar as marcas que você consome sobre o que elas estão fazendo, quais são as práticas climáticas responsáveis, seja por meio de, por exemplo, comentário nas redes sociais, envio de e-mail para o setor de sustentabilidade das marcas, né? Esses e-mails geralmente são públicos no site das empresas. Então, informação é um direito do consumidor. A gente pode e deve perguntar. Além disso, você pode acompanhar de forma crítica quais são essas promessas das marcas, o que elas estão fazendo, né? E perguntar e responsabilizar quando você vê que um acordo, né, um compromisso não está sendo cumprido. E também, último, mas não menos importante, é ser crítico sobre as informações que você lê, né? Então, sempre procurar se informar, acompanhando veículos, né, de integridade e movimentos como, por exemplo, o Fashion Revolution Brasil nas redes sociais, lendo os nossos materiais, como o Índice de Transparência da Moda Brasil, para entender na prática quais são as ações que poderiam realmente fazer mudança e como questionar e pressionar as empresas por mudanças reais. Fashion Revolution Brasil é um movimento global que age para acelerar a transição da moda rumo à justiça social e climática. Como é que nasceu essa organização? Como é que nasceu esse movimento, Isabela? Bom, o Fashion Revolution nasceu em 2013, quando a gente teve um grande acidente em Bangladesh, né, que é uma grande capital, país produtor de vestuário, onde um prédio desabou, né? Esse prédio chamava Rana Plaza, e com esse desabamento, várias vidas foram perdidas, e vidas de mulheres jovens que costuravam as nossas roupas todos os dias. E aí, esse momento, né, não se sabia quais eram as marcas que produziam nesse prédio, né? Foi aconteceu uma grande mobilização do setor para que esse tipo de desastre não acontecesse mais. Então, o setor se uniu e criou o movimento Fashion Revolution para que a gente sempre se perguntasse quem fez nossas roupas, né? Quais são as pessoas que estão por trás daquilo que a gente veste todos os dias. E a partir disso, o Fashion Revolution se espalhou pelo mundo. Hoje a gente está em mais de 75 países, né? E o Brasil é um deles, onde a gente tem uma atuação muito forte. Desde 2018, a gente é um instituto, né? Então, o Instituto Fashion Revolution Brasil. E a gente realiza ações como o Índice de Transparência da Moda, né? Ações de pesquisa, mas também ações educacionais, ações de mobilização. E a gente hoje tem uma rede aí de voluntários em todos os estados do país que nos ajudam a levar essa mensagem e questionar quem fez nossas roupas e do que são feitas as nossas roupas. Como apoiar esse trabalho de vocês? Como fazer parte, né, desse movimento? Acho que a dica mais fácil é seguir a gente nas redes sociais, né? É @fashion_rev_Brasil, os nossos sites também, e acompanhar o nosso trabalho, né? Então, sempre ver ali, a gente sempre posta quando a gente está abrindo novos chamados para voluntários, para quem quiser participar.
todos os nossos projetos também, então para quem quiser fazer parte, acompanhar os nossos eventos. E a gente está aí sempre à disposição para conversar com todo mundo, trocar e ser essa ponte realmente para levar a moda para uma transição justa, né, a aceleração aí para que o nosso setor seja cada vez mais responsável. Isabela, quer passar alguma mensagem a mais, algum recado para poder finalizar a nossa entrevista aqui na Rádio CBN? Fique à vontade. Queria agradecer, convidar todo mundo a ler o Índice de Transparência da Moda Brasil Edição Clima, acompanhar o Fashion Revolution nas redes sociais e seguir com a gente, né, perguntando aí quem fez minhas roupas. Isso aí, essa conversa importantíssima aqui na Rádio que Toca Notícia com a Isabela Luglio, que é coordenadora de pesquisa do Fashion Revolution Brasil. Agradecemos demais, né, a presença dela, trazer essa análise tão essencial. A COP30, ela pode até ter acabado, mas os seus desdobramentos continuam e, claro, a moda brasileira está no centro dessa transição e fica claríssimo que transparência, responsabilidade e ação concreta precisam deixar de ser exceção e se tornar regra. Para cada um de nós, cobrança, cobrar das marcas, apoiar quem age e, claro, fazer escolhas mais conscientes.